Alô pessoal, estou novamente aqui para fazer o meu segundo vídeo falando sobre o ensinamento cristiceísta. Pensando no tema que eu tinha já anunciado no final, da doutrina e do mestre. Vamos falar um pouco sobre isso. Cada doutrina espiritual, nós sabemos, tem um mestre, que é o responsável pela sua divulgação e a sua difusão. Quando o mestre expõe as suas ideias, os que a seguem procuram um aperfeiçoamento espiritual segundo a visão filosófica e a vivência desses ensinamentos. No curso da evolução humana, da raça humana, muitas religiões foram levadas ao conhecimento daqueles que sentiam necessidade de se ligarem a uma força maior. Nem todo mundo sente a necessidade de se ligar a uma força maior. Tem pessoas que passam pela vida ou vivem muitos anos muito bem, sem se preocupar em aumentar o seu campo de integração com força superior, ou a sua convivência com uma força divina, ou até com uma religião. Se preocupe em tocar sua vida, cumprir as suas obrigações, trabalharem, construírem a sua realidade, sem, na verdade, buscarem ou pressentirem a necessidade de auxílio externo, que não seja o seu esforço próprio, seu esforço pessoal. Acham que elas se bastam. Tem muita gente que vence na vida assim, acreditando na sua própria força, como se aquela força fosse só dele. Só que não é só dele. Existe no processo superior de integração de todas as criaturas uma força natural que, independente de solicitação ou não, age. Age porque faz parte da organicidade do organismo humano que tem dentro de si forças regenciais de natureza espiritual. Essa própria força de integração faz com que as pessoas, mesmo sem pensar, sintam, através da intuição, a necessidade de prosseguir os seus caminhos. Todo mundo sabe que existem os que são deístas e os que não são deístas, ou seja, os que acreditam em Deus e os que não acreditam em Deus. A humanidade tem pessoas que procuram diversos caminhos. Uns através da meditação, através da participação ativa nas suas religiões de origem, outros buscando outros caminhos, com meditações próprias, com atitudes puramente intuitivas, que vão mostrando o que as pessoas devem e o que elas não devem fazer. Mas quando se tem um caminho a seguir, quando se procura um auxílio além das iniciativas pessoais, as criaturas acabam seguindo um caminho filosófico ou religioso. Vão se acomodando a um princípio ou outro. Às vezes, até sem saber que esse princípio já tem até um nome, já tem até uma filosofia que lhe proporciona atrair para si forças regenciais no seu caminho. O cristianismo ensina, como eu estava dizendo, que cada doutrina tem um mestre. E esse mestre, normalmente, define a sua ação através do espírito de religiosidade. Ou seja, criando uma religião ou um sistema filosófico religioso. A palavra religião, ela vem do latim religare, que quer dizer religar o ser, à sua força de origem, fazendo com que ele seja novamente despertado para uma visão superior,
com o objetivo de encontrar uma consciência maior da sua própria natureza e essência. Dessa forma, o ser adquirirá uma postura superior em relação a tudo que o cerca, aprendendo a observar e aprendendo a se posicionar. Portanto, a função da religião ou da religação é dar um dimensionamento em uma consciência muito superior e também eclética com relação às posições a serem adotadas em relação à vida. Tem muitas pessoas, como já disse anteriormente, que não querem saber de pensar de uma forma religiosa. Pensam de uma forma técnica, desenvolvendo um trabalho técnico, ou na atividade de contato com a pessoa humana, de todas as formas, ou desenvolvendo dentro da sua tendência natural. As pessoas também têm as suas próprias tendências naturais, que estão, às vezes, consubstanciadas no seu próprio espírito, armazenadas nos seus próprios espíritos, sem que elas possam adquirir consciência sobre isso, através de vivências espirituais de passado, que em um determinado momento, consolidadas que estão, se manifestam como dons. Mas, na realidade, são acúmulos de conhecimentos que, de uma hora para outra, começam a aflorar. Às vezes, na tenra idade. Na música acontece muito isso. Crianças de 10, 12 anos tocando um instrumento com uma rara sensibilidade e virtuosidade. É de onde vem isso? Nós, cristiciistas, acreditamos que vem de um acúmulo energético espiritual no decorrer das suas existências anteriores e que, num determinado momento, se manifesta como um dom. Segundo o teólogo antigo da Igreja Católica, Orígenes, diz que Deus não privilegia ninguém. Não diz, você vai ser isso, você vai ser aquilo. Ele pode até dizer, mas no momento ele prefere obedecer ao processo evolutivo que ele mesmo criou, para poder expressar o avanço e a conquista espiritual. As pessoas, num determinado momento, manifestam essa tendência, às vezes em família, né? E de uma forma mais genética, e o que tem um DNA de avô, de pai ou de mãe e tal, o que avança. Então, tem doutrinas que explicam isso, e esses mestres explicam isso, com profunda condição de falar com autoridade sobre o tema, e até dar exemplos. Na minha casa mesmo, eu acho que tem um exemplo desse. Mas o que acontece com o ser humano, com a religião cristã, que é sentida através da comunicação do Evangelho de Jesus, de Cristo, os textos contêm uma força de exposição verbal que transporta a comunicação em vibrações. E essas vibrações se condensam de uma forma energética. Toda manifestação oral do ser humano, tudo aquilo que sai de dentro, gera uma força. Essa força faz com que haja um movimento no campo magnético para onde ela é lançada, para onde ela é dirigida. Por exemplo, se você diz a frase amar a Deus sobre todas as coisas, isso significa que essas palavras contêm um alto peso energético. Não é só considerado o valor do som e o valor das palavras, mas também o valor da vibração que essas palavras possam ativar dentro do campo cósmico, dentro do campo magnético, na qual ela é produto de uma crença convicta e interior. Não é só considerado o valor do som e da força das palavras, mas também o valor dessas vibrações. Quando proferimos alguma coisa do Evangelho de Jesus Cristo, essas palavras têm um peso. Esse peso é proporcional também à força de cada criatura. Quanto maior a fé em relação àquilo que está sendo proferido, mais força de integração poderá ser conquistada. A postura consciente
é importantíssimo para o desenvolvimento espiritual das criaturas. Você externar aquilo que você está sentindo e procurar externar através de um ato criativo, proporcionando novas possibilidades para que aquilo seja interpretado, também ajuda a expansão do conhecimento. O que essa verdade divina tem para você um peso X ou Y, segundo a sua capacidade de sentir a frase que você está proferindo. Quando você transmite os ensinamentos, você faz com que as pessoas possam se posicionarem se elas estiverem sem um caminho a seguir. O que nós pretendemos fazer em nossos trabalhos é mostrar que os seres humanos, possuidores de uma consciência racionalizada da forma humana, possam usar essa mesma força em consonância com a mente divina, possibilitando a sintonia de consciência. Isto ocorre porque existe um disparo de um poder energético interior, de uma força interior consciente de dentro para fora. Essa força é que dá condição ao homem encarnado de perceber que ele está vivo. E como nós vamos desenvolver essa energia? Essa energia, ela se desenvolve no plano mental, pela captação do seu próprio psiquismo, expandindo essa força que tem como resultado de integração de campo proporcional, onde as energias humanas também são condensadas. Nós não só condensamos no campo acástico as energias divinas, que são geradas pelo pensamento dirigido ao campo de força divino, como há também as energias humanas que produzem o seu registro. Isso acontece quando uma pessoa está tendo alguma invenção, estou inventando alguma coisa que parece nova e de repente alguém lá no outro lado captou uma parte disso e continuou dali para frente. Quer dizer, a própria energia humana, ela criou a possibilidade de campo, a possibilidade magnética de expandir o seu conhecimento e suas ideias. Isso acontece muito no campo da composição, onde existe um sistema harmônico, que as pessoas vão criando dentro desse sistema harmônico e pegando trechos, as ideias que vêm de um tema ou de outro e desenvolvendo essas ideias. É aquilo mais ou menos que diz o Lavoisier: na natureza nada se cria, tudo se transforma, nada se perde, tudo se transforma. A música é um manancial de transformismo das ideias que convergem para o sistema harmônico. Eu faço um paralelo com a música porque eu sou músico, mas o campo energético está aberto a tudo, a todas as informações matemáticas, as informações que possam possibilitar a descoberta de produtos farmacêuticos que aliviam, de plantas que fornecem o elemento básico, que são pesquisadas como princípios ativos. Essa atuação mental do ser humano é muito abrangente. Ela pode ajudar a construir a sua própria realidade, ela pode projetar o seu pensamento, ela pode ajudá-lo a protoplasmatificar essa forma na qual você, através da meditação, você pode chegar a isso. O momento atual nosso que nós estamos vivendo, por exemplo, no planeta, é um momento muito perigoso e uma descompensação de campo muito grande, em função do excessivo grau de condensação dessas energias psíquicas que eu estava falando há pouco, geradas através da violência, do desespero e das angústias, criando uma corrente vibratória negativa, não permitindo até que a força divina de cada um flua acima da sua aura espiritual, se ela não for cuidada. Se você não parar para meditar, para energizar a sua aura espiritual, pouca condição você também tem de captar isso que o universo cósmico pode oferecer para você e que estão nos campos vibracionais superiores que agem sobre a matéria. Sobre a aura espiritual de cada criatura viva existe uma força de campo energético de natureza psíquica.
E quando essa força, como eu estava dizendo, é negativa, ela pode bloquear. Algumas coisas que você pode fazer, de muito importante, é você se estabelecer dentro de um processo de meditação constante. Pouco tempo durante o dia. Ler alguma coisa que traga uma mensagem positiva. A leitura espiritualista ajuda muito. Ouvir mensagens, às vezes no computador, ouvir alguém falar sobre alguma coisa positiva, você ler textos até do Evangelho, textos que estão escritos em outras religiões, que fornecem também mensagens positivas que vão ativar o seu cérebro para possibilitar ele sair dessa linha de pensamento linear, atravessando a fronteira do material e entrando no campo espiritual propriamente dito. Todo esse processo de melhorar a força interior, você não melhora só a sua força interior, de uma forma egoísta, pensando só para você. Você melhora o campo astral em que você vive. Você melhora o relacionamento com pessoas. Você emite vibrações positivas por onde você passa. Você deixa contentamento, você deixa alegria, você deixa conhecimento. Isso vem através do quê? De um interesse que a gente possa procurar encontrar nas coisas que estão próximas. Às vezes um título de um livro, uma parte principal da exposição de motivos de algum assunto interessante, você vai adquirindo um conhecimento mais eclético sobre as coisas que envolvem a sua relação com a sociedade, para sair daquele mesmismos, né? Quem faz sempre a mesma coisa. Isso vai capturando o seu pensamento por uma força que não possibilite a expansão, até de cristalização mesmo, da própria parte criativa de cada um dos seres. É por isso que nós trabalhamos dentro do cristianismo com informações cujo objetivo é acionar esse mecanismo do pensamento, para que ele saia desses postulados, principalmente postulados de fé dogmática, que leva as pessoas a atrair forças que possam agir contra si mesmo, tipo consciência excessiva daquilo que é pecado para o próprio ser humano. O que pode ser? Pode ser alguma coisa perfeitamente administrável, sem precisar de interferência, de confessão, de um monte de coisas que às vezes são colocados no nosso caminho por noções teológicas, né, que vão fazendo com que o ser humano se torne cada vez mais dependente de terceiros para atuar sobre aquilo que ele quer conseguir para a sua felicidade própria. O cristianismo tem uma coisa importante, ele atua procurando te dar coragem, procurando instruir que você é um ser divino, um potencial de gerador de força espiritual e que você provoca alterações no seu próprio campo vibracional. E ele faz com que essas alterações transcendam para o campo material, permitindo que você faça as suas escolhas com mais luz, com mais convicção, que pense um pouco para poder tomar decisões através da reflexão e da oração. A oração ilumina, sim. Eu usei muito isso na minha vida, naquilo que eu desejava conquistar para mim. As coisas todas, que não foram poucas, foram objetos de meditação, de projeção, de fixação do processo de escolhas, de fixar no projeto. O projeto cristianicista mesmo, esse que eu estou difundindo, foram muitos anos de meditação para chegar com coragem, só muita coragem,
na frente de um computador que tem milhões de pessoas assistindo e falar sobre alguma coisa que eu acho que é bom. Eu divulgo o cristianismo pelo seguinte, gente. Foi muito bom para mim, como ser humano. Toda a minha vida, minhas orações cristicistas me acompanharam. As meditações que no futuro eu vou passar para vocês, que até muitas estão gravadas, foram muito importantes para fortalecer as ideias e o encaminhamento que eu pude dar à minha vida pessoal. A área da música é extremamente competitiva, como todas as áreas. Você tem que ter um pensamento muito forte, muito focado naquilo que você pretende realizar e transmitir para a felicidade das pessoas. Quando você faz um show que todo mundo te aplaude, você está levando felicidade para aquela gente. Aquilo não é só construído com a sua virtuosidade, que às vezes é até uma coisa natural, mas também com o seu grau de espiritualidade e de sensibilidade. É isso que conta, viu, na vida das pessoas. A espiritualidade é fundamental no encaminhamento que você dá à sua vida, naquilo que você transmite para a sua família, naquilo que você transmite para os seus amigos, para os seus filhos, né? Mais próximos, que estão sempre mais próximos de você. Quando você tem netos, que eles começarem a compreender, é bom que eles saibam também o que você pensava com relação à vida. Hoje, graças à internet, você grava tudo, conta sua história, você conta a sua vida, conta suas conquistas, escreve lá, coloca lá no site, para poder as pessoas também, mas quem é esse cara que está falando sobre essas coisas? Deixa eu conhecer um pouco do trabalho. Se você se convence que é um trabalho legal, você tem que é obrigado a compreender que é uma coisa positiva, que essa pessoa conquistou aquilo não só com o seu talento pessoal, mas com a interiorização dos processos que fizeram com que os seus caminhos fossem abertos. No meu caso, como já disse, a oração veio junto com tudo, sempre junto com as minhas horas, com o meu papel. A oração sempre veio, inspirando. Por isso que eu fiquei super animado, de repente, começar a contar essas coisas para as pessoas. As pessoas precisam entender. Todo mundo precisa de ajuda, gente. A autossuficiência é limitada. Até um presidente da República, a maior autoridade do país, se não tiver uma linha de pessoas que agem em função das suas ideias, ministros, sei lá o quê, ele não vai conseguir realizar nada. Ele não vai correr para tudo quanto é área, estudar tudo quanto é conhecimento. Ele não consegue. É a mesma coisa que você querer escrever um arranjo, uma orquestra, sem saber a extensão dos instrumentos. Não vai acertar uma. Isso é uma coisa vergonhosa até para a sua profissão. Então, o que acontece se você descobre alguma coisa que te fez bem, por que não falar sobre ela? Que pecado há nisso? Está transgredindo alguma coisa? Está querendo mudar o que as pessoas pensam? Não. O cristianismo ensina o seguinte: você nunca imponha suas ideias, você exponha as suas ideias. E se as pessoas acharem legal, vão te acompanhando, vão vendo as coisas que você vai falando. Isso aqui, falei que esse cara falou, é um negócio interessante, vou pensar nisso. Essa semana mesmo eu estava estudando um pouco, tinha algumas coisas de filosofia que acaba ficando lá para trás, né, que eu li lá no tempo da faculdade. Eu estava estudando um pouco do estoicismo. O que é? Eu me lembrava por cima. Que bom você ligar lá na internet e ouvir um pouco o pensamento dos filósofos estoicos. Dão um pouco mais de tranquilidade para o seu dia a dia tão confuso, como você se posiciona nisso. As pessoas encontram paz naquilo que elas procuram para que elas possam conseguir a sua paz. Quando você quer ficar tranquilo, silencioso, eu faço isso às vezes. Eu entro num templo católico, eu sou de uma família católica, hoje eu mudei um pouco minha concepção espiritualista, eu sou cristianista. Mas a casa de Deus está por aí espalhada,
Jesus falou, na casa há muitas moradas. Uns interpretaram que era morada, era cada uma das igrejas em cada lugar, outros interpretam que é morada cósmica, muitos planetas habitados. Depende da interpretação de cada um. A minha interpretação é a mais cósmica, né? Eu acredito que não estejamos sós nesse universo. Por enquanto não dá para provar nada, simplesmente pesquisar. Mas pensar não ofende, né? Aconselhar também não faz mal para ninguém. Claro que sem tomar uma posição radical sobre isso ou sobre aquilo, mas tocando o barco para frente. Então, o esforço nosso é hoje entender que, sendo essa descompensação de campo muito grande no nosso planeta, excessivo grau de condensação dessas energias psíquicas, estão provocando muito mal. Porque essas energias, não penso que elas ficam soltas não, gente. Elas se condensam. Elas vão para determinados pontos e provocam reações físicas, provocam cataclismas. Vocês podem reparar, sem nenhuma maluquice da minha parte, dizem, né, que o sal limpa, né? O sal limpa. Você quer tomar um banho de sal, né? Para você se limpar. Você vê que terremotos, áreas oceânicas, virando tudo de cabeça para baixo, pode ser uma simples placa tectônica, está se chocando lá embaixo, provocando aquilo tudo, ou pode ser uma tremenda concentração de energia negativa atraída pelo próprio sal. Quem que pode dizer se não é? O que é e o que não é, hoje em dia, né? O que é e o que não é? É difícil. Mas voltar a cabeça pensando que todos nós, seres humanos, estão em evolução espiritual, e as doutrinas que não ensinam isso, na minha opinião, pecam pela base. Elas não apresentam uma tese conjuntural, fazendo com que o ser se sinta satisfeito, porque fica muita coisa sem explicação, e encontre dentro da sua própria capacidade de existência aquilo que ele está sentindo falta no seu dia a dia. A ignorância impede uma explicação justa e plausível para todos os fenômenos existentes, retirando a possibilidade que cada criatura tem de encontrar uma razão superior de comportamento. Para que o ser humano se modifique, altere a sua própria capacidade de pensamento e comportamento, é preciso entender que, antes de qualquer coisa, qual é o sentido da razão para tal mudança? Qual a necessidade em alterar os seus circuitos vibratórios e não continuar naquela trilha que estava seguindo, caso esse caminho seguido não satisfaça os seus anseios de conhecimento? Qual o valor energético de uma nova tomada de consciência e de posição, e quais as consequências para si e para os demais ao seu redor? Nós lutamos no cristianismo para tentar fazer com que as pessoas compreendam que antes de uma tomada de posição definitiva e definida e uma nova reorientação, é preciso adquirir a autoconsciência da sua capacidade de penetração nessas energias. Elas ajudam, as energias superiores, ajudam a encaminhar os seus propósitos, a compreender as relações humanas entre os seres. É difícil compreender o outro, porque normalmente a gente costuma olhar para si próprio, né? Seu centro, seu ego de tudo, mas tem que olhar à volta, o que está acontecendo. Às vezes as pessoas se beneficiam de coisas que foram construídas por outras pessoas e nunca procuram saber se as pessoas precisam de alguma coisa, se aquilo precisa de ajuda. Elas vão caminhando com o seu próprio barco. De repente, bate numa parede e a coisa não tem lastro. Aí não constrói o seu lastro de concentração energética do lado positivo, que faça com que elas possam se desviar ou encontrar um caminho antes de naufragar seu próprio barco. É por isso que nós cristianistas aconselhamos que é importante buscar o fundo das relações, das questões, examinando tudo com verdadeira profundidade. A nossa mensagem é no sentido de estabelecer uma ligação superior, fazendo com que a religião, estava falando sobre a religião, funcione como um elemento máximo de graduação de consciência.
Todos os seres estão em busca de aperfeiçoamento. O próprio universo evolui como um todo energético e com uma força integrada. Os seres humanos, eles precisam encontrar a sua força e integrá-la, dando uma qualificação e condição de grau a essa energia. E como se consegue? Acrescentando, exemplificando, fazendo com que o espírito possa absorver a cada dia um ensinamento que permita essa exemplificação. Por hoje é só. Nós agradecemos a sua atenção. Não esqueça de acessar o nosso site e inscrever no nosso canal Cristiceísta. Desejo a vocês muita paz, muito amor, muita luz. Eu sou Adilson Godoy. Estou aqui mostrando um outro lado da minha atividade, além da música, que eu desenvolvi na minha vida, mas um pouco do que eu aprendi dentro do espiritualismo cristiceísta e que eu usei para que eu pudesse também atingir meus objetivos na construção da minha personalidade como ser humano. Que a paz de Deus esteja na sua casa. Obrigado. Pai de toda vibração universal, santificados sejam os campos divinos de vibração superior. Venha a nós os vossos iluminados mensageiros de luz. Sejam cumpridas as leis evolutivas. Assim nas esferas superiores, como nos campos em transição evolutiva de vibração densa. O alimento espiritual de cada dia, dai-nos a toda a eternidade. Perdoa-nos, santificando o tempo que levamos no cumprimento de nossos resgates espirituais. Assim como nós temos a obrigação de compreender e perdoar nossos irmãos, que privados da maior compreensão, não conseguem em seu estágio atual de evolução espiritual vibrar numa esfera mais superior e atingir estados mais elevados de consciência, onde a sabedoria espiritual livra o homem da condição de devedor. Não nos deixeis meditar sobre o que for contrário à evolução do espírito, mas dai-nos a força necessária para gerarmos a força necessária, a fim de possibilitarmos ao nosso espírito uma maior visão e uma maior compreensão do plano da criação. Em nome do Pai da criação, dos filhos criados e dos espíritos puros, para a glória da missão superior.